Fala, minha tropinha da língua portuguesa 5, tudo certo com vocês? Então, eu sou o Antônio, para quem não me conhece, vulgo MK. Eu sou um dos integrantes que apresenta esse seminário agora, que fala sobre fonoestilística e análise do discurso na versão do Criolo e do Chico Buarque sobre a música Cálice. Aqui no sumário a gente tem um mapeamento da nossa apresentação. Começa pela introdução geral, falado por mim. Depois eu passo a bola pro Arthur, que vai falar sobre a análise fonoestilística de Cálice na releitura do Criolo. Depois eu retomo falando dessa análise na versão do Chico Buarque, que é a resposta ao Criolo. Aí o Theo vai entrar falando do análise do discurso na visão do Criolo. E posteriormente o Flávio fala sobre essa análise do discurso na versão do Chico Buarque. E temos as considerações finais e a referência e o encerramento do nosso trabalho, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, pessoal, a gente acabou de ver um trecho da música original de Cálice. Ela foi composta em 1978, ano em que ainda ocorria a ditadura militar, e inclusive ela foi composta devido às censuras que a ditadura impusera para os artistas e para todas as pessoas que iam contra os ideais militares à época vigente. Obviamente que o Chico Buarque ele escreveu essa música e várias outras porque ele era um dos artistas censurados à época, enquanto Milton Nascimento, enquanto também Gilberto Gil, Caetano e outros que nós conhecemos da nossa música popular brasileira. Além disso, Chico Buarque ele ficou muito conhecido por escrever essas músicas inteligentíssimas, cheias de metáforas e recursos linguísticos, possibilitando a censura de ser barrada ou enganada, porque a censura da ditadura militar não tinha capacidade intelectual para entender o que o artista estava falando naquela ocasião. E por falar em música boa, ritmo e poesia, a gente tem que fazer um recorte muito rápido aqui sobre o Criolo. O Criolo, ele é um rapper paulista. E nas suas músicas ele vai falar da vida na periferia e nos centros urbanos, que vão desde críticas sociais e políticas aos debates filosóficos e os gritos de resistência. Esses gritos vêm do povo preto, do povo da favela e da periferia, que sofre diariamente com a repressão e a violência policial e, obviamente, com as guerras drogas, que é uma das temáticas que ele vai falar sobre isso na versão Cálice, que ele declamou em 2010, ainda sendo chamado de Criolo Doido, em um bar na periferia de São Paulo, cercado de sons, buzina, ônibus e carros. Então, gente, depois dessa pequena introdução, contexto ao recorte de Cálice, passo a palavra para o Arthur. Boa noite, professora. Boa noite, turma. De uma maneira geral, quando analisamos um texto, somos levados a duas direções possíveis de análise, a forma e o conteúdo. O conteúdo diz respeito ao que encontramos no texto efetivamente, algo como a mensagem que se deseja passar. A forma, por outro lado, está ligada à estética que se aplica ao conteúdo, para moldá-lo além da dimensão sintática. Dentro dessa escolha estética, temos as possibilidades relacionadas ao texto escrito, como metáforas, hipérboles, comparações e por aí vai. Mas para além da escrita, temos figuras de língua sonora, a aliteração, a sonância, onomatopeia, etc., que traz um infinito leque de possibilidades para textos que possuem a finalidade de ser transmitidos através da oralidade. O rap utiliza tanto esses recursos sonoros que possui uma nomenclatura própria, o flow. Essa porra é sem corte, isso é batalha da noite. Que vocês querem ver? Sangue! Combina com o barulho do tiro quando eu engato a minha cara. Combina da maneira que agora eu vou te matar. Ok, só que é diferente, é uma azul, bazuca do lado de cá. Segura essa dog na cabeça e é melhor você nem tentar. Várias armas aqui no arsenal, plantei um bagulho de 1000 graus. Mano, sem maldade eu falei que era funeral. Ornamento é lírico e agora nós matamos 2 boçal. O terror era pequeno e ancestral, tá botando rap nacional. Cê já vê que tem aqui no peito.
Várias a levada é diferente, acabando sempre com a sua mente. Então, cê pode dar mordida na batida, que com o meu sangue cê sabe cê vai ser infectado. Vamos fazer sim, uma gun faz sua dobra. Nesse freestyle eu deixo o aqui dobrado. Tá aí amassado, nesse freestyle cê sabe, mano, e no fim das contas aguenta nada. Até porque, mano, eu mando a rima improvisada e vou deixar a sua lata amassada. Pô, ele faz a dobra, meu mano. Quem perceber, os dois vem pagar de bravo. Eu trago aqui a minha magia. A sintonia dele é de milhões, só que a rima é de centavos. Durante esse período, nós aprendemos sobre duas ciências interdependentes que estudam o ato de fala, a fonética e a fonologia. Ao unir os estudos do ato da fala com a estilística, que é um campo que estuda como a linguagem escrita sugere elementos emotivos e intuitivos, temos a fonoestilística. E é usando as lentes da fonoestilística que vamos trazer a análise de alguns trechos da belíssima poesia de Criolo. Fiquem com o vídeo. Como ir pro trabalho sem levar um tiro, voltar pra casa sem levar um tiro. Se às 3 da matina tem alguém que frita e é capaz de tudo pra manter sua brisa. Os saraus tiveram que invadir os botecos, pois biblioteca não era lugar de poesia. Biblioteca tinha que ter silêncio e uma gente que se acha assim muito sabida. Há preconceito com o nordestino, há preconceito com o homem negro, há preconceito com o analfabeto, mas não há preconceito se um dos 3 for rico, pai. A ditadura segue, meu amigo Milton. A repressão segue, meu amigo Chico. Me chamam crioulo, o meu berço é o rap. Mas não existe fronteira pra minha poesia, pai. Afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim as biate, pai. Afasta de mim a cocaine, pai. Pois na quebrada escorre sangue, pai. Pai. Afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim as biate, pai. Afasta de mim a cocaine, pai. Pois na quebrada escorre sangue. Aqui temos a poesia de Criolo. Note que à esquerda de cada verso temos o número do verso e à direita o número de sílabas poéticas, a chamada métrica. Na poesia, contamos as sílabas de acordo com o som que elas produzem, e a última sílaba é contada até a sílaba tônica da última palavra. O importante aqui é que vocês percebam como a escrita, juntamente com a pronúncia, interferem diretamente na interpretação dessa poesia. Partindo para a análise de alguns versos, observe o segundo verso. Note como as sílabas tônicas que mais se destacam estão na posição 4, 8 e 10. Voltar para casa sem levar um tiro. O verso é muito semelhante ao anterior, mas para além da repetição do trecho, sem levar um tiro, temos trabalho e para casa, que se repararmos bem, traba e pra cá quase formam pares mínimos, e mesmo os fonemas que se diferenciam estão relativamente próximos na pronúncia. A consequência disso é que temos o que chamamos de rima interna, uma rima no meio do verso, mesmo com palavras que não rimem por si só. Já os versos 3 e 4 contêm 11 sílabas cada. Note na divisão silábica que as palavras iniciais são consideradas uma única sílaba, já que são pronunciadas juntas. Experimente fazer exercício de contagem de sílabas. Se lembre que só contamos até a tônica da última palavra. Nestes dois versos, temos a predominância do fonema T, presente em todas as sílabas tônicas, com exceção de frita e brisa, e a presença ilustre do G, na palavra alguém, que também está muito próximo foneticamente. Essa repetição de fonemas configura a literação. É interessante notar que 3, frita e brisa também geram uma literação, dessa vez pela repetição da fricativa, que nesse caso foi para marcar o ritmo. Na terceira estrofe, temos os versos 9, 10 e 11 com 10 sílabas métricas cada. Aqui, o destaque fica com o verso 11, que se analisarmos aparenta ter 12 sílabas métricas. No entanto, temos um exemplo de caso de fala, onde o O é pronunciado junto com a primeira sílaba de analfabeto, estabelecendo uma métrica perfeita. Além dessa, podemos destacar a pronúncia de não há e C1, que são unidas em uma única palavra cada, resultando em algo parecido com a transcrição mostrada no slide. Como o Arthur acabou de fazer a análise da versão de Criolo da música Cálice, que foi a sua releitura e a poesia mostrada no vídeo, eu irei agora falar sobre a resposta do Chico Buarque a essa poesia. Primeiramente vou passar o vídeo e consequentemente eu faço a análise devida. Gosto de ouvir o rap da rapaziada. Um dia vi uma parada assim no YouTube e disse que os pariu. Parece o Cálice, aquela cantiga antiga minha aí do Gil. Era como se o camarada me dissesse:
Bem-vindo ao clube, Chicão, bem-vindo ao clube. Valeu, crioulo doido, evoé, jovem artista. Palmas pro refrão doído do rapper paulista. Pai, afasta de mim a biqueira. Pai, afasta de mim as biate. Afasta de mim a cocaine, pois na quebrada escorre sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, se a gente prestar atenção nas últimas palavras que o Chico Buarque falou de cada verso, dá a impressão que não há nenhuma rima. No entanto, se a gente olha para dentro do poema, a gente tira essa ideia, porque tem muita técnica, muitos fonemas introduzidos ali, que abarcam desde rima interna, assonância, enfim, e outros fonemas. E eu vou mostrar para vocês agora separadamente nos primeiros 4 versos. No caso, nas palavras o rap, hip hop, da rapaziada, acontece o tipo de assonância, o som de fonemas muito próximos, quase um par mínimo, como o Arthur tinha dito anteriormente na análise do crioulo. É bem parecida essa técnica. Rapaziada e parada tem rimas internas dentro do verso. Rapaziada, ada, rima com ada de parada, ou seja, é uma rima interna, não no final do verso. A palavra YouTube, you e tu, tem sons muito próximos e acaba sendo uma forma técnica que ele achou dentro dessa palavra também para falar sobre a mídia, né, que foi o veículo de comunicação onde o crioulo postou a poesia, no caso, e viralizou consequentemente. Agora, analisando que os pariu, parece, cálice, aquela, elas têm fonemas muito bem próximos e acaba construindo um ritmo harmonioso que envolve a questão musical, no caso. Partindo de cantiga e antiga, temos a rima perfeita interna, novamente interna dentro do verso. Outra ligação de rima perfeita é de que os pariu e Gil. O que os pariu interno do verso 3 já combinava com parece, pelo fonema. Aí também rima perfeitamente com Gil, que acaba encerrando a estrofe. E ainda falando de que os pariu, que é uma palavra interessantíssima, ela era um palavrão, no caso, né? Se a gente parar para analisar direitinho, ela era um palavrão, que era originalmente puta que pariu. E acaba que ele não xinga, ele exclui o puta pra só colocar aqui os pariu, pra não ficar meio que tipo feio, assim, nesse caso. Foi um recurso muito bom e acaba virando um neologismo, já que essa palavra não existe. E eu só separei esse trecho para análise porque o vídeo ficaria muito grande e muito extenso, porque ainda temos a análise da análise do discurso. Então, com vocês, Theo Viana, falando sobre o conceito e posteriormente o que o crioulo queria dizer na análise do discurso. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Theo. E eu queria estar trazendo inicialmente um pouco do conceito de análise do discurso para a gente abordar essa próxima parte do nosso trabalho, da análise desse artigo. A análise do discurso ele vai ser, né, esse campo de estudo que vai assim, desempenhar esse papel para a gente compreender como a linguagem é utilizada para construir sentido e essas relações de poder dentro do texto. Ela nos permite examinar como as estruturas linguísticas, os discursos e as práticas discursivas estão intrinsecamente relacionados com questões sociais, políticas e culturais mais amplas. Também vai nos ajudar a compreender como esses discursos podem ser usados para reproduzir e contestar ideologias, bem como também para posicionar sujeitos dentro de determinadas relações de poder. Dentro desse campo, Michel Peixoto ele é um dos teóricos mais influentes. Sua contribuição para a análise do discurso vai ser marcada aí pela abordagem crítica e pela preocupação em revelar as relações de poder subjacentes ao discurso. E o Peixoto ele desenvolveu conceitos chaves como a formação discursiva, o interdiscurso e o intradiscurso, que vão ajudar a gente a analisar como os discursos são moldados por estruturas sociais e ideológicas mais amplas. Continuando aqui, já trazendo esse poema, essa releitura do crioulo de Cálice, a gente vê que é evidente a presença de um discurso potente nas estrofes, nos versos, tanto das letras do crioulo quanto do Chico Buarque. Esse discurso ele vai estar abordando aí questões sociais, políticas,
e culturais que permeiam a sociedade brasileira, e assim revelando uma análise crítica da nossa realidade. Seguindo, vamos destacar aqui alguns trechos que exemplificam esse discurso. Na primeira estrofe, como ir para o trabalho sem levar um tiro, voltar para casa sem levar um tiro, se às 3 da matina tem alguém que frita e é capaz de tudo para manter sua brisa. A gente vê aqui nesses versos como o Criolo está denunciando uma insegurança enfrentada diariamente pelos trabalhadores brasileiros que, desejam ir e voltar para casa em paz, mas se veem ameaçados pela violência presente nas ruas. E assim ele está retratando a realidade das pessoas que vivem sob o risco constante de violência e ressalta os problemas relacionados ao vício em drogas, à violência urbana e à falta de políticas eficazes para lidar com essas questões. Já na segunda estrofe, a gente continua aqui, o Criolo está criticando a elitização do conhecimento que está presente na sociedade. Ele vai denunciar a falta de espaços democráticos para a expressão artística e cultural, ressaltando a exclusão das periferias, das bibliotecas e dos espaços considerados intelectuais, inclusive a universidade. O discurso destaca também a valorização, por exemplo, aqui, dos saraus. Os saraus tiveram que invadir os botecos. Ele vai destacar a valorização dos saraus como espaços alternativos onde a poesia e as vozes marginalizadas podem ser ouvidas. Continuando, o Criolo vai expor desigualdades e preconceitos presentes na sociedade brasileira. Ele destaca a discriminação enfrentada por nordestinos, por pessoas negras, analfabetos, ressaltando como o preconceito é amenizado quando essas pessoas adquirem poder financeiro. Aqui, como a gente pode ver nessa parte aqui, há preconceito com o nordestino, há preconceito com o homem negro, há preconceito com o analfabeto, mas não há preconceito se 1, 2, 3 for rico, pai. Na quarta estrofe, a gente vai ter: a ditadura segue meu amigo Milton, a repressão segue meu amigo Chico. Me chamam crioulo e o meu berço é o rap, mas não existe fronteira para minha poesia. Ele vai estar estabelecendo um diálogo direto com o Milton Nascimento, o Chico Buarque, o autor da canção original, fazendo essa referência à ditadura militar, que foi vivida por Chico. O cálice foi composta nesse momento tão difícil da história brasileira, e também vai comentar a repressão enfrentada por ambos. Ele vai ressaltar aqui a persistência dessas questões na atualidade, apontando para essa repreensão, para a censura, para a desigualdade e a injustiça que ainda estão presentes. Esse discurso vai estar destacando a importância da liberdade de expressão e do poder da poesia para transcender fronteiras. A gente vai ter, por fim, esse refrão: afasta de mim a biqueira, pai, afasta de mim as biate, pai, afasta de mim a cocaine, pai, pois na quebrada escorre sangue. E ele vai fechar, com esse refrão tão forte, tão poderoso, que ele vai fechar nesse discurso, ele vai trazer uma linha e vai costurar esse poema que ele está fazendo. Destacando tudo isso, para concluir aqui, nessa parte do Criolo, a análise desse discurso presente nas estrofes, nos versos, a gente vai poder compreender melhor a realidade que o Criolo está passando, o que ele quer transmitir, e essa é a grande relevância desse trecho. Fala aí, turma, tudo bom? Boa noite, eu sou Flávio Silva. Agora eu vou falar rapidinho sobre a análise do discurso, da resposta do Chico ao Criolo, apresentada no artigo que a gente estudou. Ele começa falando: gosto de ouvir o rap, o hip hop da rapaziada. Um dia vi uma parada assim no YouTube, disse que os pariu parece o cálice, aquela cantiga minha e do Gil. Logo aí uma breve reflexão acerca do discurso e espaço é aberto nessa análise, quando o Chico diz que estava no YouTube e que encontrou algo que parecia como sua canção Cálice que tinha feito com Gil. Quando entramos no campo da comunicação, percebemos que uma comunicação física se utiliza de signos para interação entre os indivíduos, o que possibilita a aproximação entre eles, criando assim grupos com valores, crenças, perspectivas e comportamentos parecidos. Entretanto, a comunicação no espaço virtual ou cibernético ocorre de forma diferente. Os indivíduos que estão se comunicando não necessariamente são do mesmo lugar ou tiveram as mesmas vivências e experiências na vida. Dessa forma, a gente pode compreender como o diálogo entre Chico e Criolo foi possibilitado. Tendo isso em vista e o que eu acabei de falar, e o que o Theo citou anteriormente, a gente pode concluir que apesar dos dois artistas terem vivido sua juventude em épocas distintas, em lugares diferentes e cantando ritmos musicais diferentes, eles ainda assim tiveram visões, problemas e abordagens de temas semelhantes. Aí ele continua:
Era como se o camarada me dissesse: bem-vindo ao clube, Chicão. Bem-vindo ao clube, valeu, crioulo doido. Evoé, jovem artista. Palmas pro refrão do ídolo do rap paulista. Aí nessa parte ele dialoga diretamente com o crioulo, elogia e ainda mostra que ambos são do mesmo clube, né? Que eles estão falando das mesmas coisas, mesmo pertencendo de épocas diferentes, gêneros. E aí então ele continua: pai, afasta de mim a biqueira, pai, afasta de mim as biates, afasta de mim a cocaína, pois na quebrada escorre sangue. E no refrão dessa resposta ele repete em seguida do refrão do cálice original: pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. E agora passando para a conclusão, citando alguns panoramas gerais. A conclusão que o artigo nos apresenta é a seguinte: o que não está escrito em um texto proporciona mais reflexão do que aquilo que está explícito. O panorama da fonoestilística, como meus manos Arthur e MK sabiamente destrincharam pra gente anteriormente, permite que analisemos de forma mais rica as poesias e suas diversas possibilidades, que às vezes a gente não nota ao bater o olho de imediato assim em uma obra. A sonoridade, não somente da melodia, mas também do texto em si, é um elemento fundamental que exprime beleza, tanto no flow do crioulo brabo quanto na musicalidade do nosso mano Chico. Já no âmbito da análise do discurso que eu e o Theo citamos, a gente pode perceber a relação entre o sujeito ideológico e o contexto apresentado pelas versões da mesma música. Ao final de tudo, o estudo é dedicado ao apoio dos estudantes de poesia e rap, que com essa análise do discurso e de construção estética de música poderão ter um conhecimento aplicável de leitura e interpretação poética, conhecimento sobre como a música e o contexto sociopolítico se relacionam e sobre como uma mídia pode quebrar a barreira do tempo e estabelecer diálogo entre os discursos. Então, galera, é isso. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado, Tropinha de Português 5, pela atenção. Fiquem bem, boas férias. Valeu, professora. Tamo juntão. E isso é tudo, pessoal.